Pessoal, tá tudo de ponta cabeça. E o PIG ajuda a gerar mais confusão ainda. Vamos lá. Houve um atentado, um ato individual de um egípcio que tem a condição de refugiado nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos. Neste ato, o egípcio pegou algo parecido com um lança-chamas ou botou fogo no extintor de incêndio e tentou atingir manifestantes sionistas que diziam que queriam a libertação dos reféns, mas não tinham uma palavra contra o genocídio em Gaza. Como foi taxado o ato do egípcio? Um atentado antissemita. Eu não entendo mais nada. O único semita do atentado antissemita foi o semita que cometeu o atentado. Porque aquelas pessoas supostamente eram vítimas inocentes, defendendo só um genocídio de 50 mil pessoas, desde que libertem 25 prisioneiros políticos e não os 11 mil que estão na masmorra palestina, aquelas pessoas não eram semitas. Assim como aquele casal em Washington não era semita. E logo na sequência, a mídia sionista traz a manchete: Intifada Internacional. Quem dera que fosse. Quem dera que fosse. O Mohamed, nosso colega, fez uma bela nota videográfica mais cedo que debate esse tema. Aí vamos trazer para o Brasil. O presidente Lula dá uma entrevista coletiva na manhã dessa terça-feira, 3 de junho, onde ele condena o genocídio que ocorre na faixa de Gaza e usa termos que quem é do apoio à Palestina nem usa, como o povo judeu sabe o que é isso, ou coisa parecida. Enfim, apelando para uma razão da oposição israelense ou da cidadania israelense, que nunca vai ter paz. Será que eles querem ter paz? Logo de cara, a Embaixada de Israel se coloca como se fosse um partido político no Brasil e tem repercussão justamente dos veículos de comunicação que, em tese, apoiaram a eleição de Lula, criticamente, mas apoiaram, e evitaram o golpe de Estado de Bolsonaro, incluindo o G1, incluindo a Rede Globo. Se alguém se predispor a ler a nota da embaixada e a matéria do G1, não vai saber onde termina uma e começa a outra. E aí eu queria chamar atenção, aí sim, para pura desinformação. Hoje, mais cedo, no Rio de Janeiro, a Polícia Civil Fluminense, em coordenação com a Polícia Federal, fez uma bela operação contra a lavagem de dinheiro e chegou a entender um esquema que era de compra de armas no Paraguai, a internalização dessas armas e também o uso de lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas para adquirir armas e drogas. Sendo que também, para quem não sabe, os arsenais do crime organizado também são alugados. Ocorre que, há 2 semanas atrás, saiu ventilado uma comunicação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do Império, perdão a redundância, dizendo que na Tríplice Fronteira havia uma suspeita de financiação para o Hezbollah. Bom, se tiver libanês trabalhando 12 horas por dia na região de Foz do Iguaçu e mandar dinheiro para sua família no Líbano, tá bem, tá bem. Errado é fazer o que faziam os patrícios antigamente. Andava de Mercedes enquanto o pessoal no Líbano passava fome. Mas vamos lá. Qual era o perigo? O Hezbollah na Tríplice Fronteira. Aí hoje apareceu o tal do Hezbollah. Não é Hezbollah nenhum. É o inimigo de morte de quem conhece alguma coisa do eixo da resistência. Al-Qaeda. Apareceu um egípcio, que seria um lavador de dinheiro para o Comando Vermelho, pode ser, tem bastante, e que seria simpatizante da Al-Qaeda. Ou seja, se esse egípcio é simpatizante da Al-Qaeda e é egípcio, ele foi do grupo islâmico armado, o GIA, que era o braço operacional que rompeu com a Irmandade Muçulmana entre 92 e 94. Mas é pedir demais para a Rede Globo, né? Tá até rindo, Mohamed. É pedir demais para a inteligência da PF. Eu insisto com vocês, olha só. Eu conheço de nome, tá? Um ex-operador da Al-Qaeda, ex-Daesh, que virou presidente. Chama-se Al-Rolani Ansara.
tem tanto nome esse cara, ninguém sabe nem se ele é sírio. E que foi reconhecido pelos Estados Unidos, e que mandou simplesmente o governo da Síria nacionalizar 3.500 mercenários, incluindo 5 que estão na lista de terrorista do FBI, pelos Estados Unidos. 5. Não são 5. Eram 6, mas o presidente saiu antes, o tal do Al-Jolani saiu antes. O tal do Al-Jolani tinha 10 milhões de dólares de captura em cima dele. Aí, de uma hora para outra, a captura sumiu. Ah, mas é porque todo mundo tem nome árabe, então eu vou falar aqui uma coisa. André, que é carioca como eu. André, o ex-secretário de Polícia Civil, se for pro preconceito de sobrenome, chama-se Marcos Amin. Amin, é com Ain. E o atual é Felipe Cury. Cury é Silva para a imigração. Então, eu não entendo mais nada. A gente tem um secretário de Polícia Civil que é de família árabe, que não sabe a diferença de Al-Qaeda para Hezbollah? De salafista para Shia? Eu não acredito. Não acredito. E tem mais para fechar. Vamos falar português aqui, ó. Como foi montada a tal da Al-Qaeda? Ela foi montada para organizar uma luta que a princípio seria legítima da invasão da União Soviética ao Afeganistão. Tinha um governo pró-soviético, o governo foi derrubado. Moscou, na sua sutileza, teve a infeliz ideia de invadir um país que nunca foi invadido, nunca foi conquistado e que mal se chama de país, que é o Afeganistão. Teve essa ideia brilhante, genial. Ficou lá 10 anos, tomou a tunda, saiu com a mão na frente e outra atrás, com a metade de seus soldados ou ferido ou louco de droga de ópio. Depois os gringos foram para lá, ficaram 20 anos, tomaram a tunda. O que era a Al-Qaeda? Era a base. Qual era o trabalho dela? Recrutar voluntários de origem árabe, em geral árabe sunita, mas árabe, para ir lutar no Afeganistão contra a ocupação soviética, com dinheiro dos Estados Unidos, financiado pelos Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel. Isso aí sabe todo mundo. O editor de internacional do G1 não sabe? Eu não acredito. A inteligência policial da Civil do Rio não sabe? Eu até acredito. Da PF, eu não acredito. Então, estão jogando um verde para colher outra coisa. Para fechar, cara, não era na Tríplice Fronteira que o FBI, a CIA, a DEA, o Pentágono, o Escambau 4 falou que tinha suspeita? Pô, mas o egípcio do Comando Vermelho operava em Ponta Porã? Do outro lado é Pedro Juan Cabacheiro? Erraram de fronteira? Ou alguém não deu aula de geografia física para esse bando de mentiroso? Enfim, eu não acredito que a gente possa tomar o preconceito como base, porque se assim for, tanto o delegado Amin como o delegado Cury seriam suspeitos pela sua própria natureza, como o Mohammed seria, e eu também.